Eu vou construir uma torre. A torre mais alta que já se viu. E meu nome, mãe, nunca vai ser esquecido. Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Com base na Bíblia, atribui-se a Nimrod a ideia da construção da Torre de Babel. Ele também teria sido o fundador da grande metrópole perversa de Nínive e de outras 3 grandes cidades, Rebote, Calá e Recém. Todas essas cidades adoravam deuses falsos, frutos da imaginação humana, gerando assim a falsa religião como resultado de sua rebelião contra Deus. Ela é chamada em Apocalipse 17:5 de a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Isso demonstra sua grande sede de domínio e poder. A construção da Torre de Babel revelou a soberba e a arrogância do homem para se opor ao governo de Deus. Sendo assim, Nimrod se tornou o primeiro embrião histórico do anticristo. Aqui no canal temos um vídeo completo que falamos sobre Nimrod. Vou deixar o link no final deste vídeo para depois você ver, ok? O início dessa história, creio eu, que você já conhece, né? Pois quando Cã viu a nudez de seu pai Noé, ele vai contar para os seus irmãos. Com certeza, Cã não gostou da maldição divina que incidiu sobre Canaã e ficou cada vez mais rancoroso, ressentido e rebelde. Parece que ele passou este ódio e rebelião para o seu filho Cuxi e o seu neto Nimrod. O rancor de Cã foi aumentado até quando seu neto ele nasceu, e assim colocaram o nome dele de Nimrod. O nome Nimrod significa vamos rebelar ou rebelde. E em vez de Cã submeter-se à vontade de Deus de servi-lo obedientemente e com plena submissão, ele rebelou-se contra Deus e disse: vamos dominar, governar e reinar sobre os outros. Em nossos dias atuais, vemos uma grande disputa para saber quem é o homem e a mulher mais rico do mundo. Os homens mais poderosos do mundo são identificados pela lista anual criada pela revista Forbes. Segundo uma pesquisa, no mundo existe um total de 2.268 bilionários. Só no Brasil existem 62 bilionários e o país ocupa a 8ª posição no ranking que lista os países com mais bilionários no mundo. O país que mais se destaca em relação à concentração de bilionários são os Estados Unidos, com 735 bilionários, o que representa mais de 27% do total de bilionários do mundo. Esses bilionários são tratados por muitas pessoas como deuses, pois possuem muitas empresas e investem em diversos setores. Suas decisões de negócios podem impactar famílias, empregos, economias locais e até mesmo a economia de um país e do mundo. Esses bilionários são pessoas que têm um grande poder de influência sobre as pessoas através do seu dinheiro, e tudo que eles fazem, as pessoas querem fazer igual. No começo do mundo, existiu um homem chamado Nimrod. A Bíblia diz que ele foi o primeiro homem a ser poderoso na terra, e o anticristo será o último homem poderoso na terra. Nimrod foi o primeiro homem a fundar um reino na terra. O anticristo será o último homem a fundar um reino na terra. O texto de Gênesis 10:8 nos mostra uma noção do caráter de Nimrod que diz: este começou a ser poderoso na terra. Em Gênesis 10:9 está escrito que ele era poderoso caçador diante da face do Senhor. Ou seja, a palavra diante, neste versículo, significa contra o Senhor. Tudo isto
nos mostra que Nimrod era um grande guerreiro, rebelde, tirano e um líder de rebeldes na face do Senhor, e que se rebelou contra os mandamentos e a vontade de Deus. A cidade de Babel foi o princípio do reino de Nimrod. Babilônia será o final do reino do Anticristo. O Senhor Deus destruiu o sistema babélico de Nimrod, e assim o Senhor Deus também destruirá o sistema babilônico do Anticristo. O plano elaborado por Nimrod para a construção da Torre de Babel era um plano diabólico e, além disso, insultava Deus. Nimrod não sabia que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. E assim, Nimrod queria surpreender Deus, caso ele, Deus, fosse novamente destruir o mundo através do dilúvio. Nimrod, então, com a ajuda de muitos homens influentes da época, constrói uma cidade fortificada. E eles também decidiram construir uma torre que alcançasse o céu. E com isso, eles desejavam ser famosos e ter seus nomes escritos na história. Com isso, Nimrod queria que os homens ficassem reunidos em uma mesma localização, indo de encontro contra a vontade de Deus, que era que o povo se multiplicasse e se espalhasse pela terra. Compare o plano de Nimrod com o plano de Lúcifer em Isaías 14:14 e veja que existe muita semelhança. No plano babélico, o objetivo era que o topo da torre chegasse ao céu. No plano luciferiano, o objetivo era estabelecer seu trono nas alturas e ser semelhante ao Altíssimo. Percebe-se a arrogância desses dois planos. Porém, todos os dois planos foram frustrados pela intervenção divina. O apóstolo Paulo afirma que nos últimos tempos será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Entretanto, será revelado esse iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Muitos protótipos do anticristo surgirão ao longo da história, numa demonstração clara da manifestação futura do homem do pecado, o anticristo. Isso confere com o que João escreveu. Em Nimrod e em seus esquemas, vemos a primeira tentativa de Satanás de levantar um governante universal sobre os homens, em seu desejo incontrolável pela fama, no poder que obteve na brutalidade de seus métodos e em seu descarado desafio ao Criador, na fundação do reino de Babel, no fato de assumir para si honras divinas. Porém, o Espírito Santo registrou todas estas coisas imediatamente antes do relato de Abraão ser chamado por Deus para ir a Canaã, descrita nas seguintes palavras: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Esta passagem, maravilhosamente, retrata a descida de Cristo dos céus para derrotar seu ímpio rival. Não podemos deixar de ver que temos um retrato completo de um homem que tipificou a pessoa, a obra e a destruição do anticristo. O anticristo será a encarnação do que há de pior entre as nações. Se estas nações são ímpias e violentas, o anticristo será prodigiosamente violento e desenvergonhadamente ímpio. Se estas nações representam a revolta, o anticristo é o rei das revoltas contra Deus. Quando Nimrod morreu, Semiramis proclamou que ficou grávida milagrosamente, e o filho que nasceu era Nimrod reencarnado. Então, Semiramis
deu o nome de Tamuz ao seu filho, que estes se tornaram a mãe e o filho que este povo idólatra adorou como seu Deus. O filho Tamuz se tornou o deus Sol, Baal, e a mãe Semiramis se tornou a deusa Asterote. Nimrod se tornou o deus do povo que adorava as hostes dos céus, planetas, estrelas, lua e o sol principalmente. Um fato muito importante é que a Torre de Babel foi uma grande conquista humana, uma maravilha do mundo pós-diluviano. No entanto, foi um monumento para engrandecer as pessoas e não a Deus. Podemos construir monumentos para nós mesmos como roupas caras, celulares de última geração, grandes mansões, carros luxuosos, empregos importantes, a fim de chamar a atenção para as nossas realizações pessoais. E estas coisas podem não estar erradas em si mesmas. Porém, quando as utilizamos para promover a nossa identidade e valor, elas tomam o lugar de Deus em nossa vida. Deus teve que intervir em Babel porque a torre do orgulho que fora construída não o agradou. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, em qual área da sua vida você está erguendo uma torre de Babel? Não há uma missão tão poderosa quanto o globalismo do que a evangelização. Os salvos por Cristo não podem negligenciar essa ordem imperativa de Cristo. Se eu e você permanecer presos entre as quatro paredes do templo, deixando de evangelizar principalmente nas ruas, não estaremos também agindo como aqueles da cidade de Babel? Fazer a vontade do Pai é cumprir a grande ordenança de Cristo. Ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.